Tá. Primeiramente, bem-vindo a todos, né? Para quem não me conhece, sou Marina, sou coordenadora de recrutamento do American Academy. Junto comigo está o Paulo, que é o diretor do American Academy, e o Nicolas, que é aluno do American Academy, para contar bastante coisas para vocês, né? Então, a ideia é fazer esse bate-papo, explicar um pouquinho, né, de como funciona o American Academy, o Nicolas passar bastante das experiências dele, né? Quais são os diferenciais do American Academy, e a ideia é bem um bate-papo, tá, gente? Então, vocês fiquem bem à vontade para escrever no chat, ou se quiser ligar o microfone, a câmera, enfim, fiquem bem à vontade para vocês, para a gente conversar, né? E esclarecer o máximo possível sobre o curso, né? Acho que para começar, né, Paulo, acho que vou, né, primeira pergunta para você, né, para você explicar, né, como que funciona o American Academy, né, se você puder falar um pouquinho para a gente. No final eu vou falar um pouco sobre o processo seletivo, sobre exatamente os passos, mas para introduzir, acho que é bacana você falar um pouquinho do American Academy. Tá bom, então boa tarde, boa noite, a gente não sabe, né? Essa hora é uma hora meio perigosa, mas boa tarde a todos, né? Eu acho que é um prazer estar aqui, a gente falar sobre o American Academy, né? E obrigado, Nicolas, né, para a gente fazer esse bate-papo bem informal mesmo, como a Marina falou, e falar um pouco sobre o American Academy, né? O que o American Academy é? O American Academy é fruto de uma ideia lá atrás de ofertar uma educação superior completamente diferente daquilo que a gente tinha tradicionalmente no Brasil, né? E essa oferta, o que ela é diferente? Por que a gente está falando que ela é diferente? Ela está baseada, vou dizer aqui, em 3 pilares básicos. O primeiro, o nome do American Academy já nos indica, né? Que é a internacionalização. É de fato um curso que está buscando, voltado então a uma visão de mundo mais internacional, a alcançar o que existe de melhor no mundo do ensino superior, né, das melhores universidades do mundo, aqui mesmo em Curitiba. O segundo pilar do American Academy é aquela ideia de que o American Academy está voltado a ajudar o estudante a encontrar o seu propósito, qual é a sua vocação profissional, né? Tanto que no American Academy você não precisa saber qual é o curso que você vai cursar antes de ingressar. Na verdade, você ingressa no curso e depois é que você vai, ao longo desses 2 primeiros anos do curso, é que você vai refletir sobre qual o caminho, qual o melhor caminho para você, para a sua formação profissional, né? Eu acho que essa é uma característica bem interessante e diferente do American Academy. E o terceiro pilar, que eu acho que também é bem interessante, que é o desenvolvimento das competências do século XXI, o que a gente chama das soft skills, que tem a ver com a matriz, né, com as disciplinas que o American Academy acaba ofertando, né, que estão baseadas no modelo do Liberal Arts Education, o modelo de ensino americano, né. O que é isso? É uma visão abrangente de todas as áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, focadas em competências que são transversais, ou seja, que qualquer profissional de qualquer área precisa ter para ser um bom profissional, para ser um bom cidadão, para ser uma boa pessoa, né? Para se realizar plenamente. Então, essa é a ideia fundamental, né? Nesses 3 pilares que dão sustentação a essa proposta do American Academy, né? Encontrar a minha vocação, desenvolver competências enquanto eu faço isso e um olhar de internacionalização. Por que tudo isso é importante, né? Porque a partir disso eu vou conseguir, então, de maneira muito mais assertiva, fazer com que o meu caminho, o meu percurso acadêmico seja sempre um caminhar para frente, e não um ir e vir o tempo inteiro, né? Aquela ideia de tateando, de acertos e erros, né? Não, mas eu tenho um caminhar que ele tem sempre uma direção vetorial para frente, né? Me ajuda a desenvolver. Esse é o objetivo fundamental do American Academy. Como que a gente faz isso? Eu não quero ficar falando muito, vamos passar já para o Nicolas concretizar essa ideia na experiência dele, né? Mas como que a gente faz isso? Com essa parceria da PUC do Paraná com a Kent State. Então, o aluno ingressa, ele é aluno das 2 instituições, então ele é exposto ao que tem de melhor na PUC do Paraná e ao que tem de melhor na Kent State, mas seguindo o modelo de ensino americano, seguindo a estrutura curricular da Kent State, o Liberal Arts,
e com professores da Kent State, que vêm dos Estados Unidos para a PUC ministrar as aulas. Claro, nesse momento um pouquinho diferente, né, por conta das restrições que nós temos nesse momento de pandemia. Mas a ideia fundamental é que esses professores venham e o aluno do American Academy tenha a mesma experiência do que se ele estivesse tendo as aulas lá na Kent State, adicionadas a toda a estrutura de suporte que a PUC oferece. Então, é uma forma diferente, mais estruturada, de acessar o que tem de melhor no ensino superior do mundo, né? Então, essa é uma ideia assim, bem abrangente, né, do que é o American Academy, mas acho que vale a pena a gente escutar um pouquinho o Nicolas, né, Marina? Não sei, como que o Nicolas, por que ele escolheu, como é que ele descobriu aqui o American Academy, como é que ele caiu aqui dentro desse curso, desse programa? Nicolas, você estava fazendo, antes de entrar na American Academy, marketing na PUC, né? Como que você soube? Acho que é legal contar um pouquinho dessa tua trajetória, né? Como que você soube da American Academy? Por que você resolveu fazer, enfim, né? Acho que é bem bacana compartilhar a tua experiência com isso. Uhum. Então, prazer, pessoal. Eu sou o Nicolas, estou no American há 1 ano e meio agora, completando. E como a Marina falou, eu fazia marketing na PUC antes, eu fiz 1 ano e meio de marketing na PUC também. E, basicamente, quando eu estava no meu terceirão, no final do segundo ano, na verdade, eu queria fazer intercâmbio. Daí eu comecei a olhar junto com meu pai, a gente começou em algumas empresas de intercâmbio para ver como funcionaria. E a gente decidiu que achava que seria um pouco melhor esperar passar o terceirão, fazer o terceirão aqui, entrar no vestibular, entrar numa faculdade através do vestibular, e depois disso eu pegava e fazia um intercâmbio durante a faculdade. E era o que eu tinha em mente. Eu estava 1 ano e meio fazendo marketing e comecei a procurar sobre o intercâmbio da PUC, que eu sei que existe. Daí eu me deparei com o American, e no primeiro momento eu achei que era o intercâmbio da PUC. Daí eu comecei a ver no site, vi que era um pouco diferente, daí acho que eu falei com a Marina e marquei uma reunião para entender como funcionava, e ela me explicou tudo, eu achei sensacional, conversei com meu pai, expliquei para ele, depois eu fui conversar com ela, com meu pai junto, para ele entender um pouco melhor. E eu achei que a possibilidade de fazer o curso fora, completar, tirar o meu diploma, tendo bacharelado em marketing, tanto o diploma da PUC quanto da Kent State, era uma opção muito boa e muito válida. Então, eu decidi entrar e no próximo semestre, depois que eu tinha visto sobre o curso, eu já ingressei, já fiz o processo seletivo e agora faço parte dessa turma aí. Legal, Nicolas. É bem bacana, né, até a tua trajetória, essa ideia de estudar fora do Brasil, né? A gente sabe que muitos jovens hoje têm essa vontade. Eu acho que, Paulo, né, dá para falar um pouquinho desse perfil, né? Qual que é o perfil do aluno do American Academy? Por que ele foi feito, né? Se você puder explicar um pouquinho, acho que é bem bacana para o pessoal conhecer. Eu acho que isso que a Marina fala e que o Nicolas estava falando, né? A gente vê, e a gente estava muito acostumado, e eu posso falar até de uma experiência pessoal minha lá atrás, né? Bem lá atrás, quando eu fui entrar na faculdade, eu também tinha esse desejo de estudar fora, basicamente nos Estados Unidos, né? O que é estudar fora, né? É buscar as melhores universidades, né? A gente gosta muito das nossas universidades, mas se a gente pega rankings internacionais, as melhores universidades estão sempre fora, né? Das 200 melhores universidades do mundo, 150 estão nos Estados Unidos, basicamente, né? Então a gente tem essa ideia de estudar fora porque a gente quer acessar a excelência, né? Só que a gente vê isso e se depara muitas vezes com quão difícil é fazer esse passo de estudar fora. É difícil, é de fato muito complicado, complexo, distante da nossa realidade, seja pelo processo de seleção, seja às vezes até pelo custo de se fazer tudo isso e das diferentes maneiras que são feitas, né? Então, o American Academy ele foi justamente construído para ser uma ponte, para servir como uma ponte entre aquele desejo de estudar fora e a realidade de poder concretizar isso, a nossa realidade próxima, né? Então, ao invés do aluno ir para fora, nós trouxemos a Universidade Americana para dentro do campus da PUC, né? Fazendo com que essa transição lá fosse bastante suave e ao mesmo tempo criasse sempre uma rede de segurança que caso o aluno depois de 2 anos, não é isso que eu queria, eu estou aqui experimentando esse modelo, eu quero ficar aqui no Brasil, tem a rede de segurança que ele termina o curso no Brasil, nos cursos tradicionais da PUC, sem nenhum problema, aproveitando todos os seus créditos, né? Então, é uma maneira bastante estruturada, diferente,
e segura de fazer essa opção de ir para fora, né? De acessar o que tem de melhor na excelência. Então, qual que é o perfil do aluno, né? Que a Marina me perguntou. É bem esse que o Nicolas acabou de dizer. É aquela pessoa que está inquieta em buscar algo melhor, né? Que quer algo melhor. Às vezes nem sabe o que é isso, né? Às vezes eu quero algo melhor, não sei o que eu preciso ser. Não tem problema. O American Academy, como eu disse, um dos pilares dele é ajudar os estudantes a encontrar os seus objetivos. Às vezes a gente quer, como é que eu posso alcançar meus objetivos? Mas eu nem sei que objetivo eu tenho. Então o American Academy ele também foi construído para ajudar cada um dos estudantes a encontrar seus objetivos e depois alcançá-los, né? Então esse é o perfil, assim, bem abrangente, né? Eu quero estudar medicina, eu quero estudar administração, eu quero estudar marketing, no caso do Nicolas, eu quero estudar... Olha, o American Academy foi feito para você. Parece meio propaganda, né? Mas não é. Na verdade, ele é feito para o aluno que já sabe muito bem aquilo que quer e tem um caminho muito bem trilhado e pode usar o American Academy para acelerar o seu caminho. E ele também é feito para aquele aluno que não tem muita noção, está aberto a todas as possibilidades, quer encontrar essa possibilidade e ele também pode buscar explorar essas possibilidades dentro do American Academy. Então, ele tem esses diferentes perfis. Por quê? Porque o modelo de ensino, ele é esse modelo não fechado, é um modelo flexível, aberto, né? Então, nesses 2 primeiros anos, os alunos vão tendo essas disciplinas, mas ele vai podendo explorar qual vai ser o processo de formação no segundo ciclo dele, que vai ser onde ele vai ter a formação profissional. Eu acho que isso é bem bacana, né, Paulo, de comentar, né, que no modelo americano, quando você ingressa na universidade, diferente do que aqui no Brasil, que quando a gente ingressa numa universidade, a gente ingressa num curso numa universidade, nos Estados Unidos você ingressa primeiro na universidade e depois se aprofunda na tua área profissional, né? Uhum. Por quê? Porque esses 2 primeiros anos, como o Paulo comentou, eles servem com base para qualquer profissão, né? Para desenvolver diversas habilidades, né? Então, no American Academy também, né, todas as aulas, desde o primeiro dia de aula, as aulas são em inglês com professores da Kent State. Eu acho que de todos que vieram até hoje, 1 ou 2 já tinha vindo para o Brasil, mas acho que a maioria, com certeza, a maior parte nunca tinha vindo para o Brasil antes, né? Então, existe muito essa troca cultural também do professor, do aluno com o professor, né? Nicolas, e para você, né? O que você está tendo? Você começou a cursar marketing, daí você foi para a American Academy, onde você está tendo diversas disciplinas, desde micro, macroeconomia, como psicologia, como as 7 ideias que chocaram o universo, comunicação, biologia. Como que você vê isso? Como você vê que isso está agregando na tua vida, nas tuas escolhas? Como que está sendo essas aulas com professores da Kent State? Se quiser passar um pouquinho dessas suas experiências. Tá bom. Então, Marina, história. E eu odiava história. Eu sempre fui mal em história, foi assim, tipo, a nota que sempre era vermelha no meu boletim era história. E daí eu falei, nossa, curso novo, agora é um semestre em um mês, e é história, e uma professora americana ainda, e daí eu tava com medo. E a gente tinha que ler, em média, 1 ou 2 capítulos de uma apostila por dia. Era muita leitura que tinha que fazer nessa matéria. Mas eu estava engajado e peguei e eu li tudo que tinha que ler. E quando acabou a matéria, eu estava, nossa, de saco cheio, eu estava pesado da vida. Eu falei, ainda bem que passou essa matéria de história. Eu sei que tem outra lá para frente, mas pelo menos uma já saiu das minhas costas. E olhando, depois do primeiro semestre, olhando de todas as matérias que eu tive, achei que essa matéria agregou demais, ainda mais sendo a primeira, porque tinha tanta leitura para fazer, que a minha fluência em leitura ficou muito mais afiada, digamos assim, porque a gente está, tipo, eu fiz curso de inglês, mas fazia 2 anos que eu já tinha acabado o meu curso, então a única coisa que eu praticava era assistindo filme, assistindo série, ouvindo música, então um pouco do reading e do writing estava, digamos assim, que enferrujado. Então isso agregou bastante na minha pessoa nessa parte de já estar mais preparado para as próximas matérias devido ao inglês. Mas, por exemplo, sim, eu decidi fazer marketing, mas eu tenho matérias como, tipo, biologia. Só que a matéria de biologia foi uma matéria muito divertida, que toda tarde a gente tinha laboratório. Então, a gente sempre estava fazendo alguma coisa, tipo, de experimento na parte da tarde. Alguns eram em simuladores no computador, mas a gente foi no parque, agora
não lembro que parque foi, se foi o Parque São Lourenço, lá em Curitiba, e a gente coletou o pH da água, a gente coletou a temperatura da água, e daí a gente viu qual era a quantidade de micro-organismos por partícula da água, e mesmo que eu não vá usar isso no meu curso, foi muito divertido a experiência com a turma, né, com os alunos, de todo mundo lá, tipo, se divertindo, coletando e fazendo esse trabalho em equipe. A gente também teve a matéria de música, que foi uma matéria que eu sou apaixonado por música, então para mim foi muito interessante. E o professor abordou algumas coisas bem diferentes do que todo mundo achou que ele ia abordar. Então ele começou a trazer a música lá das tribos mesmo, quando era só um batuque num pedacinho de coco, e foi mostrando como ela se desenvolveu até agora. Então eu acho que muitas matérias do American agregam, além de que elas não são matérias específicas de um curso, por exemplo, psicologia não é uma matéria de um curso de psicologia, é introdução à psicologia, então são coisas bem abrangentes, um pouco superficiais, digamos, não superficiais, mas do básico ao começo do intermediário, digamos assim, para você, porque o professor sabe que você não está ali para virar um perito em psicologia, mas ele quer te dar uma boa noção do que é a psicologia e do que você vai entender estudando isso. Então, sempre acaba sendo interessante as matérias. Claro, tem uma ou outra que sempre acaba agradando mais um do que o outro, mas eu acho que toda matéria a gente conseguiu tirar algo até agora. Legal, Nicolas. E essa troca com os professores, você conseguiu conversar com eles, ter essa troca cultural? Tem professores, né, que quando a gente estava no momento presencial, eles iam almoçar direto com os alunos. Como que foi isso para você? Você acha que essa troca cultural, você também conseguiu ter durante esse período? Sim, com certeza. Como você comentou, lá no América a gente é acostumado a levar os professores para almoçar, né? E a gente a gente levou os professores de biologia num costelão que tinha ali perto da PUC e eles acharam incrível, porque eles já tinham experimentado o churrasco brasileiro, eles falaram, só que eles nunca tinham comido uma costela suculenta igual aquela, e aquele churrascão brasileiro mesmo, que vem a linguicinha, farofa, arroz, e tem a maionese e, e a costela. E também, na última matéria de história que a gente teve, que foi com o professor Richard, a gente fez uma festa com ele. Daí ele chegou na festa todo animadão, que era a primeira vez que ele tinha feito uma festa com alunos, não sei o quê, que ele falou que lá acaba a aula, os alunos mal falam com o professor, eles conversam mais sobre coisas da matéria, e ele achava legal que a gente conversava com ele, tipo, buscando informação de cultura, tudo mais. Então ele compartilhou muita coisa com a gente, de quando vocês chegarem lá, o que vocês vão ver, o que vocês vão estranhar. Então foi uma festa onde estava todo mundo em volta dele, ouvindo ele contar as histórias de como seria lá nos Estados Unidos, né? Foi bem interessante. Legal. E a questão do idioma, né? Você falou que você fez escola de inglês, né? Você acha que o idioma, né? A gente tem professores de diversas nacionalidades, né? Todos são professores da Kent State. Isso, você acha que você vai se sentir mais preparado do quanto você for para a Kent State? Eu acredito que sim, Marina. A gente teve aula... a gente teve 3 matérias com professores italianos, né? A gente teve as duas de College Writing e a dos livros. E nessas matérias, as professoras todas tinham um pouco de sotaque italiano, então era um pouco diferente a pronúncia delas, mas dava para entender muito bem. E eu acho bom isso, porque o meu primo ele está estudando nos Estados Unidos agora e ele fala que ele teve um professor de matemática que ele era indiano e fazia 1 ano só que ele morava nos Estados Unidos. E diz que para entender a aula do cara tinha que prestar muita atenção. Então, isso acaba preparando um pouco também a gente a acostumar a ouvir uma pessoa falando normalmente, dando uma aula, só que em outro idioma, porque geralmente quando a gente está treinando o nosso listening através de filmes e coisas do tipo, é um idioma muito americano ou britânico. A gente não está acostumado a ter outra nacionalidade falando inglês, né? E é um pouquinho mais difícil de entender algumas palavras, algumas pronúncias. Legal, bacana. Eu acho que é legal comentar, né, para quem está assistindo, que todas as disciplinas são com professores da Kent State. Como que funcionam as disciplinas, né? As disciplinas, elas são modulares. Você tem uma disciplina por vez, tá? Cada disciplina dura cerca de 3 a 4 semanas, tá? Por quê?
porque vem um professor dos Estados Unidos, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, né? Então, acho que isso é bacana de comentar, que você tem uma disciplina por vez e você está num intensivo daquele assunto, né? Então, durante 3 a 4 semanas, você vai estar vendo somente aquele assunto que a gente está vendo, né? Um aproveitamento dos alunos bem interessante, né, Paulo? Tem alguns até comentários de professores da Kent State, desse modelo, que está sendo bem produtivo. Bem, gente... Acho que até só comentando isso, né, Marina? A gente vem os professores comentando, né? Duas coisas que eles comentam muito, e uma delas é essa que o Nicolas falou, né? A interação entre aluno e professor aqui no American Academy é diferente do que eles conseguem lá na Kent State mesmo, ou seja, os professores adoram esse tipo de interação e que facilita, né? Como eu falei lá no início, a American Academy é uma ponte, não só uma ponte acadêmica, é uma ponte cultural aqui, né? Na hora que vocês forem para lá, né, Nicolas, vocês já vão estar muito mais acostumados, vão estar muito mais, assim, sabendo o que esperar nesse processo, né? E uma segunda característica que todos os professores comentam é como esse modelo imersivo de 3 a 4 semanas ajuda na aprendizagem dos alunos, né? Então, na média, os nossos alunos têm um desempenho melhor do que os alunos da Kent State americanos. Lá na Kent State tem um desempenho pior do que os nossos alunos aqui. Claro que não é só porque a gente é brasileiro que a gente tem um desempenho melhor, mas obviamente, por conta desse modelo, né, de ensino mais concentrado que dá condição aos estudantes a focarem, né, naquela disciplina por 3 a 4 semanas e ir bem naquela disciplina, mas sem diversas concorrências, né, diversas demandas concorrentes. Eu acho importante... Pode falar, Nicolas. Eu concordo, Paulo. Eu queria adicionar um pouco nisso, porque era um medo também que eu tinha quando eu ia entrar. Falei, nossa, vou ter um semestre compactado em um mês. Será que não vai ser muito puxado? E algumas matérias acabam sendo mais puxadas que outras, porque o professor ele tem o livre-arbítrio de poder escolher como ele vai cobrar a matéria, né? Uhum. Só que é bem o que você falou, como é focado naquilo, para mim acabou sendo muito mais fácil, porque, por exemplo, em marketing eu tinha um mês e meio de aula de todas as matérias, eram 6 matérias por semestre, e depois disso eu tinha o mês onde começava a semana de provas, então eu tinha prova de quase toda matéria durante as 2 semanas. Uhum. E no American, às vezes a gente começa a ter aula na segunda e já tem prova na sexta, da mesma semana. Porém, você viu o conteúdo que vai cair na prova na segunda, então, tipo, tá muito fresco na tua cabeça ainda. Então, depois de você ter as aulas mais estudado, você ainda consegue ter um desempenho um pouco melhor. Não tem outras coisas para te atropelar durante a execução daquela matéria, né, daquele módulo. Eu acho bacana até pegar um gancho, Nicolas, do que você falou da tua disciplina de história, né? Que você fala, meu Deus, história. Normalmente as pessoas que eu converso, elas têm desespero da matemática, né? Da parte de cálculo, estatística. Mas acho que isso, não sei se para você foi, mas conversando com alguns alunos também, você se supera, né? Porque você tem... O que acontece? Quando a gente tem diversas disciplinas, é super natural da gente, né? Temos lá 10 disciplinas, enfim, juntas, você se foca mais naquelas disciplinas que você gosta mais, que você gosta menos, você deixa um pouquinho de lado, né? E você falou, né? Eu tive que fazer a disciplina de história mesmo eu não gostando de história. Então, você vê isso como uma superação. Com certeza, porque aquele mês eu só tinha história, então ou eu fazia alguma coisa ou não fazia nada, né? Daí, tive que levar e me saí super bem na disciplina, né? Consegui tirar uma nota boa. Foi... Acho que vale a pena comentar também, Marina, que o American Academy, ele além das disciplinas, e eu acho que isso até é focado muito no próprio modelo de ensino norte-americano, ele está muito calcado na ideia de atividades extracurriculares, né? Os alunos, claro, têm muitas atividades, é concentrado, então tem uma demanda durante essas semanas, mas a gente sempre tem, e nesse ano especialmente, também tivemos muitas outras atividades extracurriculares que ajudam o aluno a encontrar o seu propósito, né? A gente tem o Find Your Purpose Week, né? Que tem diversas semanas, diversas atividades que os alunos podem ir experimentando diferentes profissões, tendo aula, sabendo o que é, para poder fazer sua escolha mais para frente, ou às vezes até desenvolvendo algumas competências, né, que são importantes, né? Seja na oratória, na escrita, em alguma outra questão, que a gente consegue concentrar nessas semanas adicionais.
E, fundamentalmente, eu acho que uma coisa bem interessante e que é diferente, e daí o Nicolas pode também nos ajudar aqui nessa discussão, que o aluno ingressa sem precisar escolher o curso. Então, ele ingressa e daí ele vai ficar largado lá 2 anos depois, ele decide qual é. Não, não é essa a ideia, né? A gente criou um modelo aqui, criou não, né? Absorvemos esse modelo dos Estados Unidos, que é o aluno que, quando ingressa, ele também tem um advisor, né? Um academic advisor, que ele tem, então, sessões de advising que vai auxiliando, então, o aluno a saber como que vai fazer essa transição de um curso geral, do Liberal Arts, para a sua área específica, né? O que implica, quais são os caminhos, como que eu posso ter a minha dupla diplomação, tanto da PUC do Paraná quanto da Kent State, o que eu devo fazer, quais são as escolhas que eu tenho que fazer. Então, de fato uma ajuda, né? Um suporte que todo estudante que ingressa na American Academy também tem. E aí eu pergunto para o Nicolas, né, como é que você vê essas atividades extracurriculares e, fundamentalmente, esse papel do advising nessa... Você já tinha experiência do marketing, mas mesmo assim, né, essa reflexão sobre se o marketing era mesmo o caminho que você queria seguir, né? Então, Paulo, as Find Your Purpose Week, acho muito interessante, tem muitos conteúdos diferentes que são abordados lá. Algumas palestras eu acabei fazendo porque eram conteúdos interessantes para a profissão que eu quero, coisas do tipo, e algumas eu acabei fazendo apenas por curiosidade e foram muito divertidas. Tipo, a gente teve uma palestra que foi de sonorização de jogos digitais, onde eles deram um jogo com os arquivos de som, sem os arquivos de som, no caso, para a gente, e ensinaram a gente num programa como fazer o som, como colocar dentro do jogo, como que você consegue fazer isso em casa. Então, foi bem interativo com os alunos. E outra Find Your Purpose que teve também, foi muito interativa, foi o Thanksgiving, né? Que a gente foi lá no colégio com as crianças fazer atividade. Para o pessoal que não sabe, a gente foi no colégio no Halloween, a gente foi levar um pouco para eles do Halloween dos Estados Unidos, e a gente acabou indo fantasiado. Então a gente fazia atividades com eles como pique-bandeira, polícia e ladrão, e todo mundo da nossa turma estava fantasiado de alguma coisa, de bruxa, policial, vampiro. Então as crianças acharam sensacionais. E a questão do marketing que você pediu, se era isso que eu queria mesmo, durante as aulas que eu vim tendo no American, eu fiquei, às vezes, em dúvida sobre alguma coisa ou outra, porque antes de ir para marketing, eu também pensava em fazer psicologia ou direito, mas eu tô cada vez ficando um pouco mais firme nessa minha decisão. E o que é muito interessante de fazer marketing na Kent State, além da dupla diplomação e tudo mais, é que a gente consegue traçar a nossa profissão de acordo com o curso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava fazendo marketing aqui, eu tinha que fazer matérias de várias áreas diferentes do marketing. Por exemplo, eu tinha o cara de marketing que ele vai cuidar da parte de pesquisa, de satisfação de cliente, essas coisas, e tem o cara de marketing que ele vai cuidar da parte de criação de produto, desenvolver novas ideias. E quando a gente está aqui na PUC, a gente é obrigado a fazer os dois. A gente demora 4 anos para fazer tudo isso. Lá na Kent, como a gente consegue selecionar a nossa grade horária, a gente já pode direcionar o nosso caminho um pouco para o lado que você já pretende trabalhar. Então, às vezes você acaba deixando de ser tão especialista em um assunto, mas claro, você vai ter o conhecimento dele, porque você vai estar trabalhando com profissionais da mesma área, então você tem que ter um pouco do conhecimento, mas você vai estar se especializando um pouco mais, digamos, no outro canto da área de trabalho ali. Isso é muito legal. Acho que isso é bem legal de explorar, né, Paulo, um pouquinho da diferença, né, da universidade, da grade curricular aqui do Brasil com a dos Estados Unidos. Quer falar? Mim, professor? Não, eu acho que para você, Paulo, acho que era legal falar dessas possibilidades de trilhas que o Nicolas comentou. Eu acho que é isso que o Nicolas está falando, que a Marina está... É uma diferença bem grande, né, entre o modelo americano e o modelo brasileiro. Que até a gente chama aqui no Brasil, a gente fala assim, estou no curso de marketing. Não existe um correspondente disso nos Estados Unidos, né? Na verdade, o que eles têm lá é um major, né? Você vai ter um major. O major é a área de concentração, quase, a gente poderia traduzir, né?
É a maioria das disciplinas que eu vou fazer que vão me habilitar naquela profissão. E isso me dá muita liberdade, né? Porque um major vai ter alguns requisitos e vai me permitir fazer diversas adicionais adequados ao meu interesse. Eu posso quase que personificar, né, personalizar o meu currículo, né? Veja só, então eu tenho muita liberdade dentro do currículo para personalizar de acordo com os meus múltiplos interesses, e geralmente eu posso fazer até mais do que um major, que demanda bastante tempo, mas o que é bem comum, eu posso fazer um major e um minor, né? Eu posso, no caso do Nicolas, por exemplo, ele quer fazer um major em marketing e um minor em psicologia, e aí engloba esses dois interesses, ou pode fazer um major em marketing, um minor em música, já que ele gosta de música, pode ter até 2 minors em música e psicologia simultaneamente, né? Então, é um currículo bastante flexível que ajuda, então, essa personificação e, mais ainda, ajuda a explorar os meus interesses para descobrir qual é, de fato, a minha vocação. Lembrando daquele pilar do American Academy, de encontrar a minha vocação? Essa flexibilidade curricular está muito ligada a isso, né? Quanto mais flexível, mais responsabilidade, claro, que eu vou ter que ter nas escolhas, por isso eu tenho um advisor que vai me ajudar nessas escolhas, mas fundamentalmente isso vai me ajudar a explorar com profundidade as diferentes opções que eu tenho. Legal. Acho que é bem bacana para entender um pouquinho dessa diferença, né? A gente está muito acostumado. Nicolas, para você foi tranquilo essa questão, né, de pensar no major e no minor? Porque a gente tem uma cultura aqui, né, que você tem, quando você entra num curso na universidade, você em marketing, você tinha aquela grade curricular, né? E depois desses 2 anos você pode ir lá na Kent State, você tem essa flexibilidade. Como foi isso para você? No começo eu achei um pouco estranho, não sabia como ia lidar com isso, né? Porque é bem o que você falou, a gente estava acostumado aqui as matérias que você vai ter que ter esse ano, você tem que passar em tudo se você quer o diploma. Lá não, lá a gente tem que ter um planejamento prévio antes de começar o semestre para ver as matérias, ver o que cada uma vai agregar e tomar a decisão de qual vai ser a melhor para você, né? Dentre as que você pode selecionar. E a questão do meu minor eu ainda não decidi ainda, mas igual o Paulo falou, eu já viajei por muitos lugares, já pensei em fazer minor em psicologia, já pensei em fazer minor em música, agora eu penso em fazer um minor um pouco mais direcionado para o meu major, fazer algum minor tipo em international business, ou alguma coisa relacionada, que também é uma possibilidade muito boa. Mas depois de um tempo ali, fazendo os advisors com a Valesca também, tudo começa a ficar um pouco mais claro, assim, a gente começa a entender como funciona e o que a gente pode fazer, o que a gente não consegue fazer. Legal. Até para comentar com vocês, gente, toda essa orientação, né, do major e do minor, se eu vou finalizar na PUC, se eu vou finalizar na Kent State, tudo isso é orientado pelo Student Advisor, né, que faz essas reuniões, né, individuais com cada aluno para entender, para desenhar junto com o aluno, né, o roadmap, né, depois desse período, né, então isso tudo é bem orientado. E, Nicolas, você finaliza o American Academy no próximo semestre, né? Quais são suas expectativas, enfim, ir para Kent State? Como que tá aí as suas ideias, seu planejamento? Eu espero conseguir ir para lá, né? Que tudo seja certo em relação à pandemia até lá, para que a gente consiga ir e viver a vida do campus, né? E eu acho que vai ser muito legal, porque como a gente está indo com amigos, né? Tem o pessoal da minha turma que vai ter indo junto comigo, tem outras 2 turmas que já vão estar lá. Então, a gente vai ter o nosso grupo lá ainda, a gente vai ter o apoio do outro quando a gente estiver no momento de necessidade, né? A gente não vai ser um intercambista que chegou lá do zero e ainda não conhece ninguém. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana para o pessoal. Legal, acho que a questão de você não ir sozinho para os Estados Unidos, né, para uma universidade americana, que não é, acho que é uma rede de segurança, né, que dá aquela segurança de você, não estou indo direto para uma universidade americana, começando a fazer amizades, né, já estou indo para uma universidade americana com um grupo de alunos que eu já fiz uma amizade durante esses 2 primeiros anos e que estão indo junto, né. Uhum. E, Nicolas, aqui explorando um pouquinho essa temática aí, né? O que você imagina, assim, claro, você vai com um grupo de amigos, cada um vai seguir
o seu curso, né, seu percurso acadêmico, mas como você disse, vão estar lá podendo compartilhar. Mas como que você imagina assim a sua vida aqui? Como que você imagina que essa ida para lá vai impactar na sua vida? Assim, como que você imagina assim o seu futuro depois disso tudo, né, nessa ida para lá, né? Ah, Paulo, eu acho que é primeiro morar sozinho, né? Uhum. Ter que ter todas as responsabilidades que você tem que ter para manter uma casa limpa, quanto se manter apresentável, né, ao Uhum. público, né, lavar roupa e tudo mais, passar roupa, deixar tudo bonitinho, e fazer as compras do mercado, tanto de comida quanto material de limpeza. Então, lá os produtos de limpeza são todos diferentes, né? Tipo, tem muitas marcas que aqui não tem. Então, isso vai ser uma adaptação um pouco difícil, talvez, mas bem interessante, vai agregar bastante. Mas também a troca cultural que acontece com o pessoal, porque a gente vai ter indo para quente, só que lá não vai ter só americanos, lá a gente tem intercambista de várias regiões do mundo, então a troca de cultura vai ser muito grande. Eu acho que isso vai ser bem interessante, porque você conhecer outras nacionalidades, conhecer como eles fazem lá e por que eles fazem daquele jeito lá, às vezes acaba agregando muito na nossa forma de ver as coisas, né? Acaba adicionando uma visão para a gente. E Nicolas, assim, pensando aqui, o que que você imagina que vai ser, qual você imagina que vai ser o diferencial de você ter um diploma da Kent State e um diploma da PUC Paraná para sua carreira? Ah, vai ser algo que vai ter muito peso, né, no currículo. Uhum, Além desses dois diplomas, a gente ainda tem o diplomas do Science of Degree, uhum, né? Então, se eu fizer dupla diplomação, vou acabar a faculdade com 3 diplomas, uhum, num período que, se alguém quisesse fazer o mesmo e não tivesse no American, ia ter que fazer 2 faculdades. uhum, Então, com certeza, isso vai dar uma visão muito abrangente para o meu currículo, né? Um peso muito uhum, grande para o currículo quando eu estiver concorrendo contra pessoas que às vezes têm apenas uma diplomação ou uhum. não têm um diploma de uma universidade americana, né? No caso de eu estar procurando um emprego aqui no Brasil. Então, isso também foi um dos principais motivos de eu ter me interessado bastante pelo American. Uhum. É você já sair da faculdade um pouco mais preparado, digamos assim, que Uhum. os outros concorrentes, né? Perfeito. Legal. Eu acho que vale a pena também comentar, né, que o American Academy ele é um programa inédito na América Latina, então a gente não tem conhecimento de nenhum outro curso parecido com esse, né? E por ele ser inédito, a gente já tem alunos de todas as regiões do Brasil, né, cursando o American Academy. Então tem uma aluna do Maranhão que nunca tinha vindo para Curitiba, que veio para fazer o American Academy, Rondônia, Cuiabá, Rio, São Paulo, interior do Paraná tem bastante gente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. E eu queria, Nicolas, que você falasse um pouco, né, se isso agregou nessa tua formação, porque a gente tem uma troca cultural dentro do nosso próprio país, né, uma diferença cultural e com você tendo contato, fazendo amizades com pessoas de diversos lugares do Brasil, isso agrega muito, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, né, como que você vê. Ah, sim, Marina. Na nossa turma tem que eu, que eu me lembro agora tem o Rodrigo e a Pietra, que eles são de fora. Isso até antes da entrada dos calouros, né? Mas com a entrada dos calouros entrou muita gente que era de fora. E impressionante que eles começam a ter aula uma semana antes que a gente, né? Eles têm aquela parte de introdução. E quando a gente começou a ter as nossas matérias, eles já estavam muito unidos. Tipo, já tinham se achado, já tinham feito amizades. Então, foi o que aconteceu no American comigo também. Tipo, a gente entrou e já fez amizade muito rápido. O pessoal tem alguma coisa diferente lá que o pessoal se abraça, se acolhe muito, né? Já diferente do marketing, eu passei 1 ano e meio no marketing, eu só andava com 4 pessoas da minha sala. E era os grupos bem fechados assim, era 4, 3, 5 pessoas. Para fazer trabalho era sempre a mesma galera. E ali no American não, no American o pessoal é bem misturado, é bem acolhedor. Então, para esse pessoal de fora, isso acaba sendo um pouco. Acaba sendo muito bom, né? Porque eles estão aqui, às vezes estão morando sozinho, como eu disse, pela primeira vez, e estão longe dos pais, não tão longe quanto nos Estados Unidos, mas mesmo assim, durante a semana não tem o pai e a mãe em casa. E o suporte dos amigos acaba sendo bem interessante. Até no começo da pandemia, a Rafa é de São Paulo,
ela estava em casa, ficando maluca, porque ela morava sozinha num estúdiozinho, então ela falava, independente de onde eu sento, eu sempre vejo todo o meu apartamento. Ela estava começando a pirar. Daí o pessoal organizou uma festa surpresa para ela e foi lá. E algumas amigas dela passaram alguns dias com ela lá na casa dela para aliviar um pouco essa solidão que ela estava sentindo, né, durante a pandemia. Então foi bem bacana, ela ficou bem melhor depois. Eu até conversei com ela, sobre isso com ela depois, e ela disse que foi a melhor coisa que aconteceu na pandemia. Foi o pessoal ter ido lá quando ela estava ficando maluca de estar sozinha no apartamento. A gente é muito suspeito para falar, mas eu acho que principalmente vocês, né, do América Querem, os alunos, vocês têm um sentimento de família, né, muito grande. Eu acho que pode ser esse nome. Por mais que sejam perfis diferentes, né, porque como você ingressa, assim, necessariamente, né, escolher um curso, então vocês têm diversos perfis de alunos, né, alunos que vão para a área de comunicação, para a área de engenharia, para a área de business, enfim, para a área de arquitetura. São perfis diferentes, né, mas vocês são... a nossa visão, né, que vocês são super unidos, esse sentimento de família, de você ser responsável, é muito intenso, né, é diferente do que um curso tradicional, né, Nicolas? Acho que é mais ou menos isso, certo? Eu concordo também. O Vitor até ele falou na matéria de história que a gente teve com o Richard, a gente fez tipo um piquenique lá na hora do almoço, né? Que a gente levou. Acho que era do Thanksgiving também, né? Foi antes da. Era. Isso. Daí o Vitor falou que ele esperava que esse sentimento de família do American continuasse das turmas para frente, porque a gente é muito unido e isso é muito bom, porque lá a gente vai precisar um do outro e a gente só vai ter um ao outro lá, né, próximos. Então, realmente foi bem diferente assim quando eu entrei no American e quando eu entrei no marketing. Tipo, quando eu entrei no American, no primeiro dia de aula, o pessoal da minha turma já estava todo mundo indo almoçar junto, e eu fiquei tipo, caraca, como assim? Tipo, o que tem nessa gente que não tem no pessoal que fazer marketing comigo, né? Que todo mundo quer se conhecer, quer fazer coisas juntos. Até quando a gente não está almoçando com professores, a gente acaba almoçando a turma inteira em alguns lugares, né? Eventualmente. A gente acaba indo em restaurantes, fazendo reserva de mesa e acaba se encontrando para ter esses momentos em conjunto. Eu acho, né, Marina, até aí é uma grande prova da força da diversidade, né? Como diferente dos cursos tradicionais, né, onde todo mundo que ingressa no curso de marketing, ou seja lá o que for aqui no curso tradicional, você convive com pessoas que fizeram a mesma escolha que você, né? E todo mundo tem mais ou menos a mesma visão, tem o mesmo interesse, né? E é claro, aquilo acaba sendo uma forma de atuar. No caso da American Academy, quando a gente tem gente com diferentes interesses, a gente tem uma diversidade maior. E essa diversidade proporciona um ambiente único, né, de aprendizagem, né, de aceitação, de aprendizagem, de crescimento, que é fantástico, né, e que resulta nessa conexão, né, muito grande que a gente vê entre todos vocês, né? Além disso, Paulo, vocês também fazem atividades muito bacanas para juntar os alunos, né? Por exemplo, quando eu entrei, vocês fizeram o MasterChef, que separou as turmas em grupos e cada um era responsável por um prato e tinha lá o professor de gastronomia da PUC cuidando de tudo para ninguém colocar fogo na PUC ou para nenhuma comida sair ruim, né? E aquele ia ser o nosso almoço, então todo mundo tinha que caprichar. E depois com os calouros a gente foi lá na chácara do Marista, né? Isso. E a gente também teve várias atividades, várias interações, deu para conhecer muito bem o pessoal. A gente teve aquele futebol lá, numa camiseta de 5 pessoas, que foi só para dar gargalhada e aquilo lá. Então foi bem divertido. Isso acaba fazendo com que quebre bastante o gelo no começo das aulas, eu acho que o pessoal já passou por tanto perrengue junto, tipo lá naquelas gincanas, que todo mundo já está um pouco mais livre para falar com o outro. Isso é muito legal, até para vocês saberem, né? Todo começo de semestre a gente sempre faz uma ação de integração dos veteranos com os calouros, exatamente para se conhecerem, né? Num momento mais descontraído. Então a gente já fez, né? Como o Nicolas comentou, um MasterChef com veteranos e calouros, né? Esse ano, no início do ano, a gente fez essa atividade ao ar livre, né? Que teve diversas atividades. E a ideia é mesmo para conhecer um pouquinho, né? Para conhecer, não ficar aquele grupo separado de veteranos e calouros.
Marina, quer aproveitar, assim, já que a gente está falando um pouquinho do funcionamento, e mostrar para a gente um pouco do como que é esse funcionamento da American Academy que o Nicolas está falando e como que é o processo seletivo? Legal. Eu vou compartilhar minha tela, gente. Eu acho que eu vou unir tudo que a gente falou um pouquinho, né, aqui, do que o Nicolas passou um pouquinho da experiência dele, mas o passo a passo, né, de como funciona o American Academy. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, gente, nesses 2 primeiros anos você tem aula com os professores da Kent State, com o currículo da Kent State, né? Além dessas disciplinas, o que mais vocês vão ter? Vocês vão ter diversas atividades extracurriculares, que são aquelas atividades de você vivenciar um pouquinho mais as profissões, né? Para você ter essa vivência, ter um maior conhecimento sobre as profissões, né? Como o Nicolas falou, né? Que fez umas atividades de jogos digitais, enfim, desde jogos digitais até arquitetura, a parte de psicologia, engenharia, enfim, são diversas possibilidades de você conhecer um pouquinho mais os cursos e as áreas profissionais, né? Além das atividades extracurriculares, existe o Advising Session. O Advising Session são as sessões de aconselhamento individual acadêmico, né? Então, são reuniões com o Student Advisor, que ele vai junto com você construir teu roadmap, né? Eu quero finalizar aqui na PUC. Como que você vai seguir nesse segundo ciclo? Quero ir para Kent State. Como que eu vou saber do meu... como que eu vou cursar o meu major? Como que eu vou cursar o meu minor? Né? Então, é ele que vai estar te ajudando, te orientando e construindo junto com você todo esse processo, né? Então, o resumo dos 2 primeiros anos, você tem as disciplinas com os professores da Kent State, você tem as atividades extracurriculares e você tem o Advisor Session, tá? No final desses 2 primeiros anos, gente, você já vai receber seu primeiro certificado internacional, que é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Esse diploma, ele já é considerado nos Estados Unidos um diploma de ensino superior. Aqui no Brasil, a gente não tem nada que equivale, tá? Falando bem grossamente, é como se fosse um tecnólogo interdisciplinar, mas é um diploma já válido nos Estados Unidos, tá? Então, gente, durante esses 2 primeiros anos, vocês vão ter que fazer 2 escolhas. Primeiro, qual o curso vocês vão seguir, qual a trilha do curso de vocês vão seguir, e qual a universidade vocês vão concluir os estudos. Por quê? Porque vocês são alunos da PUC e da Kent State, né? Então, vocês podem concluir todos os cursos da PUC, exceto medicina. Gente, para medicina tem o American Academy Health, tá? Que dá essa possibilidade, mas via o American Academy você pode fazer todos os cursos, exceto medicina, e mais 2 ou 3 anos você recebe o diploma da PUC. Ou você pode ir para Kent State, escolher as mais de 300 opções de cursos da Kent State, tá? O que é bacana? Primeiro, se você for para Kent State, você não precisa fazer mais nenhum processo seletivo, porque você já é aluno da Kent State. É como se fosse uma transição de campus. Você está saindo de Curitiba, indo para Ohio, nos Estados Unidos. O segundo ponto é que se você for para Kent State, uma coisa que o Nicolas falou, né? Você não está indo sozinho para uma universidade americana. Por quê? Porque durante os 2 primeiros anos você já gerou um vínculo com seus colegas e que sim, uma grande parte tem interesse de ir para Kent State. E o terceiro ponto, que acho que é um grande diferencial do American Academy, é que se você for para Kent State e fizer um curso que a PUC Paraná tenha, existe a possibilidade da dupla diplomação, de você receber um diploma americano da Kent State e poder atuar nos Estados Unidos, e um diploma da PUC e poder atuar no Brasil, tá? Por que eu falo que existe a possibilidade, gente? Exatamente pela diferença da matriz curricular que a gente comentou, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma matriz curricular mais fechada, né? E lá nos Estados Unidos você pode seguir algumas trilhas com major e com minor, né? Então, o Student Advisor, que é aquela pessoa que vai fazer aquela orientação acadêmica com você durante os 2 primeiros anos, ele vai falar, se você seguir essa trilha na Kent State, você vai ter a dupla diplomação automática. Se você não seguir essa trilha na Kent State, não tem problema, mas talvez você tenha que cursar mais alguns créditos na PUC para concluir a grade curricular da PUC e ter esses 2 diplomas, tá? Então, essa dupla diplomação pode ser automática ou não, dependendo do caminho que você seguir, lembrando que o curso precisa ter na PUC e na Kent State simultaneamente. Falando um pouquinho do processo seletivo, né? Então, o processo seletivo, ele segue o modelo americano, né? Então, ele não tem vestibular, ele não tem Enem. Como que funciona? Primeiro, a gente faz uma análise do histórico escolar do ensino médio, tá? Então, a gente pega as suas notas brasileiras e transforma a nota brasileira na nota americana.
tá? A nota brasileira vai de 0 a 10, a nota americana vai de 0 a 4. Então, a gente faz uma média ponderada de nota versus carga horária, tá? E transforma a nota brasileira na nota americana. Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, que aqui no Brasil, gente, seria mais ou menos um 7,5 de média, porque português e matemática, por exemplo, tem um peso maior do que educação física, tá? Depois disso, você precisa escrever uma carta de motivação. Essa carta de motivação é contando um pouquinho quem você é, qual a sua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, se você fez algum programa de voluntariado, quais teus sonhos, quais tuas paixões, e o que o American Academy pode te ajudar na tua trajetória, né? A ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem é você, né? Essa carta de motivação, gente, ela precisa ser escrita em português e em inglês, o mesmo conteúdo, tá? Mas nos 2 idiomas. Por quê? Porque todo o processo seletivo é realizado pela PUC, mas é analisado também pela Kent State, tá? Então, a carta em português fica com a PUC, de inglês a gente encaminha para Kent State. Depois precisa de um exame de proficiência em inglês, tá? Então, a gente aceita o TOEFL, o IELTS, o PTE, e nesse momento de pandemia, a gente está aceitando o Duolingo Test, tá? Que ele é realizado totalmente online. Então, a gente precisa... O nível de inglês que a gente pede, gente, seria de um intermediário alto para avançado, tá? E, por último, a gente faz uma entrevista, tá? A entrevista é muito com base em cima da carta de motivação, tá? Ela é em português. E a ideia é para conhecer um pouquinho do perfil do candidato, tá? Se você for aprovado em todo o processo seletivo, você recebe uma carta de aceite do American Academy, convidando para se matricular tanto na PUC quanto na Kent State. Tá? O que é interessante falar, gente, também do processo seletivo, né? O processo seletivo, como ele não tem um vestibular, um Enem, as inscrições estão abertas até o término das vagas, tá? Então, para o ano de 2021, por exemplo, primeiro semestre, a gente está com 70% das vagas já preenchidas, 75% das vagas preenchidas. Então, sempre que eu indico, né, tem interesse em fazer o processo seletivo, começa o quanto antes, tá? Faz todo o processo, o exame de proficiência em inglês você pode fazer durante o processo seletivo, não tem problema nenhum, tá? Mas pelo menos para depois você definir se você quer se matricular ou não. Não sei se ficou claro, gente, meu computador continua travado. Não sei se tem perguntas. Talvez o que a gente possa fazer, né, Marina, agora, né, abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas específicas, né, porque eu acho que você passou por todos os passos, mesmo a gente não conseguindo enxergar o slide, deu para entender bem, né, de cada um deles que você estava falando, né. Então a gente pode abrir, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu, né, de tudo isso que a gente falou, seja para mim, seja para a Marina, seja para o Nicolas, né. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone, a câmera, fique à vontade. Nenhuma? Nicolas, mais alguma coisa para comentar? Teu processo seletivo, como foi? Como foi fazer esse processo diferente? Caiu. Caiu? Foi mais tranquilo que o vestibular. Estão me vendo agora? Agora sim. Foi bem mais tranquilo que o vestibular, por questão de só ter que pegar meu histórico escolar, então só tive que pedir lá no colégio e fazer a prova de inglês, praticamente, né, que são os mais difíceis, porque a carta motivacional, você senta ali e se abre um pouco ali, e daí já dá tudo certo. Mas, vendo se a pessoa já decidiu fazer o American, se eu tivesse decidido antes de fazer o vestibular, como ia ter me poupado dor de cabeça, porque aquele momento de vestibular, quando você já está fazendo para entrar na faculdade, que você não está mais fazendo por pegar experiência, é um pouco mais frustrante, é um pouco mais puxado do que normalmente, né? E daí você pega ali os últimos meses que começa a ter vestibular quase todo final de semana, que você mal consegue respirar, e daí você tem aquelas provas que são 2 dias de prova, né? Então, o processo eu achei muito tranquilo, até seria bom se fosse assim em mais faculdades do Brasil mesmo, né? Não tivesse que fazer um vestibular. Maravilha.
Eu acho que então, se não tiver perguntas, né, Marina, a gente já vai encerrando, né, agradecendo. Acho que Boa tarde. Boa tarde. Eu sou mãe de um futuro candidato, né, da PUC, e a preocupação de mãe sempre é querer o melhor para o filho, né? A gente fica com aquela preocupação grande. E o Willy Gabriel, ele está assim, encantado com a proposta que a PUC tem, mas as minhas dificuldades com relação assim, como funciona aí? Porque eu notei que é um período integral, ou é manhã e tarde, ou é tarde à noite, ou manhã à noite, uma coisa assim, não é? Eu estava auxiliando um outro nas aulas online ali, e cheguei, peguei no meio o caminho aí, a vídeo de vocês. E assim, se é um período integral, que tempo que essa criança passa na escola, como é que fica assim, a moradia, se a escola fornece algum local para alimentação, como é que funciona esse lado? Tá. Vamos lá, no período aqui, a gente está falando aqui do período do Brasil, né, no período aqui do American Academy, as aulas, geralmente, nas aulas presenciais, né, elas são geralmente das 9 às 3 da tarde, 2h30, 3 da tarde, né? Raras disciplinas que vão terminar aí às 5 da tarde, que vai ser um pouquinho mais adiantado, que é a de cálculo, que tem uma carga horária um pouco mais elevada. Mas, na média, a gente vai começar às 9 horas, 10 para as 9 e terminar às 2h30, 3 horas. Então, é concentrado nesse período, né? É bem horário americano de high school, assim, né? Normal. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem, geralmente, uma aula inicial e uma aula final, e no meio tem o study table, que é bem onde você tem os projetos, né? O hands-on, né? Você vai aplicar aqueles conceitos da aula em alguma atividade, em algum projeto que você vai se desenvolvendo. Tá certo, Nicolas? É isso, né? Sim, é bem isso, Paulo. Até na matéria de história, por exemplo, a gente tinha 1h30 de aula, depois 1h30 de study tables, que a gente individualmente fazia alguns exercícios e revia um pouco da matéria da aula, e após o almoço a gente tinha toda a parte da tarde que era o debate sobre o tema da aula. Então, em grupos a gente debatia primeiro e depois a turma inteira debatia com o professor e jogava argumentos no ar, né? Então, isso era uma parte que agregava bastante na matéria. Elas são geralmente estruturadas dessa forma, né? E, claro, o campus da PUC tem inúmeras opções de alimentação, né? Inúmeras mesmo aí, e não só no campus, mas em diversos entornos, né? Então, não vejo muita preocupação. No caso daí da Kent State, sim. Daí lá, o aluno que vai para lá, no campus da Kent State tem moradia, né? É um campus enorme. Na verdade, olhando aqui assim, é uma cidade onde a cidade inteira gira em torno da universidade. A cidade tem 28 mil habitantes, a universidade tem 40 mil estudantes, né? Então, tudo gira em torno da universidade. E a universidade tem, então, residências de estudantes de todos os tipos, seja isolado, com um apartamento individual, até coletivo, onde eu tenho que compartilhar banheiro, né? Então, tem todos os modelos e todos os preços que os alunos podem optar. E também, como eu disse que a cidade está voltada sempre para a universidade, tem muitas opções particulares que os alunos também podem buscar aluguel de apartamentos e casas, especialmente compartilhando. É o que a maioria dos nossos alunos está imaginando fazer quando vão para lá, compartilhar com seus amigos, né, na hora que forem para lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta, será bem Sim, isso. Paulo. Paulo, a minha preocupação é porque nós somos do norte, né? Nós moramos no Pará, e aí, nesse caso, se ele realmente almejar, né, e conseguir, então, aí nós vamos ter que mudar para outro estado, ou mandá-lo para outro estado sozinho. Então, essa é a preocupação. Perfeito. Então, a gente aqui da PUC não tem uma residência da universidade. Entretanto, a gente tem alguns parceiros que têm residências e a gente ajuda nesse processo. A gente tem, já temos, acho que, vou te dizer, talvez uns 40% dos nossos alunos não são de Curitiba. Então, e eles já têm, então, um histórico aí de onde que eles estão ficando, as melhores regiões, como que eles vão fazendo isso. Até, às vezes, ficar no mesmo tipo de prédio para facilitar as indas e vindas, né? Estar acompanhado, isso também é bem possível e fácil de ser feito, né? Curitiba é uma cidade bem fácil de deslocamento, né?
a região da PUC não é das melhores da cidade, mas ela é muito bem servida de acesso. Então, mesmo que você não fique na região, é muito fácil de chegar na universidade, seja de ônibus, de carro, de qualquer tipo de meio de transporte, é muito fácil de chegar na universidade. É bem bacana. Ok, Paulo, obrigada. Obrigada. Acho que é bem bacana, se você quiser, você pode, eu vou pedir para o Paulo colocar meu WhatsApp, para a Paula que esteja no chat, você pode entrar em contato comigo, que daí eu passo esses parceiros, enfim, pode contar comigo para isso, tá? Pode me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum, enfim, que eu posso te passar o máximo possível de informações. Ok, Marina, muito obrigada. Tirou sim as dúvidas. Então, eu vou pegar o seu WhatsApp, sim. Tá. Tá. Deixa eu que eu coloque ali. Eu coloco aqui logo na sequência. Tá bom. Se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente agradece todo mundo, né? A participação de vocês, né? E nos colocamos à disposição, né? Ainda tem para esse ano, assim, a gente está terminando, na verdade, acho que vale a pena, acho que a Marina não falou, né? Mas esse ano, felizmente para nós, a gente teve uma procura bastante elevada, né? De alunos, né? Mesmo nesse momento tão maluco, a gente teve uma procura bastante elevada, a gente já está em quase que todas as nossas vagas preenchidas, né? Então, se alguém tiver interesse, minha recomendação é não espere muito, né? Como a gente não tem um vestibular, uma data, né? Aqueles alunos que já têm condições e que são aceitos, eles já vão sendo admitidos e vão ocupando as vagas. Então, a gente tem a nossa previsão de começar no fevereiro do ano que vem. Então, se tiverem interesse em fazer inscrição, por favor, né? Não esperem muito, porque vale a pena correr. E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, contem comigo, me mandem um WhatsApp. Se tiverem dúvidas específicas, a gente agenda uma reunião individual, tá? Então, vocês contem com a gente para o que vocês precisarem. Minha tela, desculpa, continua travada. Paulo, você conseguiu colocar meu WhatsApp? Estou colocando aqui. Ótimo, então se vocês quiserem anotar. Mas contem comigo, gente, para tudo que vocês precisarem, tá? Gente, queria agradecer, então, enormemente ao Nicolas, primeiramente, por participar, por topar, né, esse bate-papo com a gente, passar um pouquinho das experiências. Queria agradecer muito a presença de vocês, né, de estar aqui hoje, nesse finalzinho de tarde, começo de noite. E ficamos à disposição para o que vocês precisarem. E de novo, né? Muito obrigado, Nicolas, aí, por ceder seu tempo aí, agora que você já está de férias, né? Para compartilhar a sua experiência aqui com a American Academy conosco. Obrigado mesmo. Imagina, Paulo, é um prazer ter sido chamado para poder compartilhar um pouco com o pessoal, porque faz um pouco de diferença. Ainda eu estudei na PUC, então acho que eu tive algumas comparações ali que às vezes é um pouco da dúvida que o pessoal tem, né, de como que vai ser o American Academy comparado com a universidade normal, digamos assim, né? Uhum. Maravilha, obrigado. Muito legal. Obrigado a todos, bom final do dia, né? E nos vemos, né, assim que for possível. Tchau, obrigado, Marina, também, né? Obrigada, Paulo.